Amém? Bom dia a todos. Que a graça e a paz do Senhor esteja superabundando os nossos corações, amém? E é o último dia. Como já foi dito aqui, é um misto. A gente está aqui eufórico. A gente está aqui transbordando. Só que a gente vai sair daqui. E esse ambiente está tão bom. Eu não sei você, mas quando eu desço do meu carro, eu entro aqui dentro, eu passo pelas portas. Esse ambiente está tão gostoso. Sabe, me lembra aquela passagem quando Jesus foi até o monte com os discípulos. E estava tão bom lá que eles disseram, vamos fazer umas tendas, a gente fica aqui acampado. E a verdade é que aqui está tão, mas tão bom, que dá vontade de ficar. Mas a gente vai sair. Alguns aqui vão voltar para as suas cidades. A gente vai voltar para a nossa rotina. Amanhã você tem escola, você tem trabalho, você tem os seus afazeres. E sabe o que é interessante? Porque desde que nós começamos essa conferência, no primeiro dia com o Leandro Vieira, Deus tem falado aos nossos corações que a gente não pode viver só de momento. Que não adianta ser esses 3 dias e aí de repente você esperar o quê? O próximo é o carnaval, para o retiro? E aí quando passa o retiro a gente começa a esperar o quê? O congresso? E a gente fica nesse ciclo. E esse ciclo não é ciclo de filhos maduros. Porque o problema da maturidade não está quando a gente está aqui, todo mundo. A maturidade é um desafio quando a gente está longe. E a gente tem que tomar as nossas decisões por nós mesmos. Quando a gente tem que fazer, agir, onde ninguém está vendo, onde a gente não tem ninguém por perto, onde a gente não está indo com a multidão, mas a gente está indo a gente. E a pergunta que talvez você se fez, ou se você não se fez, eu quero fazer para você, é como ser filho maduro quando você sair daqui. Quando você sair dessa atmosfera, quando você não tiver esse lindo louvor ministrando na sua vida, quando não tiver mais Leandro Vieira, João Paulo, Fabiola, Samuel, quando não tiver ninguém, como ser filho maduro aí fora? Eu não sei se você já fez essa pergunta enquanto as coisas aconteciam. O que vai ser quando eu sair daqui? Talvez você já tenha se feito. Mas se você não fez, essa pergunta que eu quero lançar. O que fazer quando a gente sair daqui? Porque é isso que importa. O que a gente tem vivido aqui tem sido lindo e Deus tem falado com a gente. Mas o que importa é quando a gente sair daqui. E sabe o versículo que se escolheu para tema? É que a criação espera ansioso a manifestação dos filhos maduros de Deus. E você sabe que falar sobre maturidade em Deus é uma coisa tão especial, porque a gente é doutrinado desde que a gente é pequenininho. E eu tenho alguns amigos que agora estão nessa desafio de instruir pequenos a crescerem. E a gente vai ensinando eles a serem maduros, a criarem independência. E aí começa, primeiro como bebês somos só carregados. Aí eles começam a aprender a andar. Aí eles começam a aprender a comer com a própria mão. E a gente vai ensinando essa independência, e a gente também vai criando na gente a ideia de que a maturidade é independência.
Não foi isso que ensinaram para você? Que o dia que você pagar suas contas, que o dia que você tiver a sua casa, que o dia que você conseguir se sustentar e mandar no seu nariz, você é o quê? Maduro. Você é adulto. Só que com Deus é tudo o oposto do que a gente foi treinado uma vida inteira. Porque quando a gente chega em Deus, a maturidade em Deus é justamente o oposto disso. É a total dependência. É a total rendição. É o deixar de ser. É o deixar de andar com as próprias pernas. É o deixar de ter. E é um desafio deixar de ser. Porque a gente se constrói. E aí quando a gente entende maturidade em Deus, a gente entende que é se desfazer e se desfazer. E você sabe que só há uma forma da gente conseguir esse esvaziamento de nós mesmos. E não é uma fórmula mágica, não é algo que acontece como um estalo de uma varinha de condão. O único jeito desse esvaziamento ser real é quando a gente entende e a gente aprende a ouvir a Deus. Deus não tem falado com você ao longo desses dias aqui? Mas entenda, Deus não fala numa conferência. Não é na conferência que Deus fala com você. E você sabe que não tem nada que me deixa mais, sei lá, eu não acho nenhuma palavra, mas que me deixa mais fora de mim, é entender grandiosíssimo, sabe, privilégio que a gente tem de falar com Deus e ouvi-lo. Você já pensou nisso? Cara, é o Deus que quando não tinha nada, quando era tudo um vazio, a palavra dele fez tudo existir. Ele disse: haja, e tudo houve. Com uma palavra, ele criou tudo que nós vemos, tudo que existe, tudo que você imaginar. Veio dessa palavra de Deus. E é essa palavra que ele tem todos os dias para mim e para você. Você já conseguiu pensar nisso? Que é essa força poderosa da palavra de Deus que todos os dias está disponível para a gente ouvir. Só que aí talvez você esteja falando: ah, Kelly, mas ouvir a Deus é muito complexo. Talvez você esteja falando assim: você não sabe quanto tempo eu estou na igreja e eu estou tentando entender o que é ouvir a Deus. E parece que Deus fala com todo mundo, mas Deus não fala comigo. Você já pensou isso? Que Deus fala com todo mundo ao seu redor, mas Deus não fala com você? E sabe, e o que eu quero falar hoje é sobre isso, é sobre Deus falar com você e isso ser simples e real. Mas não pense aqui que eu vou dar, sabe, a gente gosta de números, né? As 3 maneiras que Deus mais fala com o seu povo. A gente gosta do 7 também, né? Tipo, as 7 coisas que você tem que fazer para Deus falar com você. Ou de repente a gente gosta do 12, né? Os 12 fundamentos para que Deus fale com você. Não, foi isso que eu vim fazer aqui. Sabe por quê? Porque a simplicidade de Deus falar com a gente é que não tem ritual. Não tem ritual. E sabe, quando a gente vai ver na Bíblia, isso que é o mais lindo. Deus se relaciona com o homem, falando com o homem de maneiras que são, sabe, inigualáveis. Ele fala com Moisés pela primeira vez como? Num arbusto que começou a pegar fogo e não se consumia.
Aí a gente vê ele falando com o menino Samuel, quando ele estava lá deitado, pronto para dormir. A gente vê ele falando com Paulo, quando ele estava em cima de um cavalo, perseguindo cristãos. E se a gente fosse falar, a gente na Bíblia vê Deus falando através de uma mula. Você consegue ver isso? Deus fala do jeito que Ele quiser. E é simples, porque tudo ao nosso redor pode ser Deus falando com a gente, quando a gente se põe apto para ouvir. E aí, a questão de Deus falar conosco, não é nada que eu tenha que fazer ou que eu tenha que ser. É eu me colocar apto para ouvir. E você sabe que é interessante porque a gente vai ter sempre ao nosso redor, sempre, 3 vozes ecoando. Na sua vida, ao seu redor vão ter sempre 3 vozes ecoando para você. A primeira é a voz da sua alma, do seu querer, das suas vontades. Ela vai estar ali, sempre falando para você, diante das situações que você vai viver. Você também vai ter a voz do inimigo, que vai estar ali soprando ao seu derredor, querendo trazer a você ideias. E você vai ter a voz de Deus. E aí a gente convive com essas 3 vozes, mas sabe qual que é a nossa questão? Não sei você, mas a gente, eu acredito que você faz isso, porque é a nossa geração. Quando a gente quer ouvir um negócio bem, o que a gente faz? A gente aumenta o volume. A gente compra um som mais potente. A gente põe, sabe, a gente faz, o pessoal aqui, os instrumentistas então, o que eles fazem? Eles compram aquele instrumento que sai o som gostoso. Não é verdade? A gente vai atrás daquele troço que o barulho soe melhor. E a gente fica achando que quando Deus vai falar com a gente, o que tem que fazer? Ele tem que falar mais alto. Ele tem que fazer um negócio assim, raios primeiro, trovões, terra estremece, estou falando com você. Porque a gente está acostumado a ser chamado a atenção por algo que o volume se aumenta. Então eu vou te dar um exemplo. Você está lá, assistindo um negócio, começa um burburinho no seu lado, o que você faz? Então, aumenta o volume. Você está ouvindo uma música, alguém vem e fala com você, o que você faz? Aumenta o volume. A gente está acostumado a fazer mais barulho para ouvir aquilo que a gente quer, e a gente acha que com Deus vai funcionar assim. E a gente fica esperando Deus fazer aquele barulho para a gente entender que é Deus, e aí se Ele não vir numa nuvem de glória, fumaça, trovões, relâmpagos, fazendo um barulho para a gente falar, aí tá o que eu tenho, o que eu vi. A gente acha que Deus não está falando com a gente. Mas como eu falei no início, com Deus é diferente. Deus não age como a gente na nossa naturalidade. Ele não vai aumentar o volume. Sabe por quê? Porque Ele fala no tempo, no tom e da forma perfeita. É o nosso receptáculo. É a gente que tem que parar para ouvir. Não é Deus que tem que bradar. E aí a gente começa às vezes, sabe, fazer e refazer propósitos, esperando Deus abrir o céu e descer em poder e glória, rachando tudo. E você fala, não, agora foi Deus. Agora eu entendi. Não é assim. Sabe por que não é assim? Porque o que Deus quer falar com você não é de um momento, não é de um. Deus quer falar com você todos os dias. Do seu acordar ao seu deitar. Deus quer te dar bom dia. Sabe? E essa é a primeira verdade que você tem que entender. Não é aumentando o volume que a gente ouve Deus. Não é você esperando que Deus vá fazer alguma coisa extraordinária que você vai ouvir Deus. Não. É você se colocando na posição de ouvi-lo. É você silenciando as outras vozes e se concentrando na voz dele. É você prestando atenção nos sussurros, porque o gostoso de Deus é isso. É os sussurros que Ele traz ao nosso ouvido.
E aí talvez você esteja falando, Kelly, continua sendo complexo. Sabe, porque tá bom, mas realmente é muita coisa falando no meu ouvido. E aí como que eu vou saber qual que é Deus, qual que não é Deus? Eu ainda não consegui estar nessa vibe aí de... É muito barulho mesmo, como que eu vou distinguir o barulho? E aí, tem alguns princípios que fazem nos entender quando Deus está falando conosco. E o princípio, um deles que eu amo muito, e que você guarde, é que te dá conselho. Deus não vem falando, eu acho que isso é melhor, isso aqui, ó. Não, Deus não nos dá conselho. Sabe o que Deus nos dá? Deus nos dá direção. Deus nos dá instrução. Deus nos dá comando. Porque se você vier para mim me contar uma história, e perguntar para mim o que eu faço, eu vou dizer assim, ó, se você fizer isso, vai ter isso de bom, se você fizer aquilo, vai ter aquilo de ruim. Eu, no seu lugar, faria isso. As vozes que estão ao seu redor te dando conselho não são vozes de Deus. Porque Deus vem para você e Ele te dá um comando. E Ele te dá uma direção para a sua vida. E Ele diz, é isso que eu quero de você. Ele traz um único caminho. Ele não traz opções. Ele não vem com A, B e C e escolhe o que é melhor. Aposta no que está dando mais certo. Não. Ele vem com uma instrução. Ele vem com uma palavra. E Ele diz, o que eu tenho é isso. Só que aí também tem um problema, sabe o que é? A gente é ruim de receber instrução. Ah, como a gente é ruim. Eu não sei vocês, mas eu sou ruim de receber instrução. Porque toda vez que alguém me diz, faz isso, eu falo, mas tem um jeito que seria um pouquinho melhor, na minha opinião. Eu falo, eu penso que se a gente mudasse, esse é um detalhe pouquinho, mas ia ficar melhor. A gente é, não sei você, mas eu sou, você é assim? A gente é ruim de instrução. A gente é ruim de pegar um troço, alguém chegar e falar, sabe, Galdino, faz isso, e você falar, tô indo fazer. Sabe, a gente começa a pensar, bem, é para fazer isso, mas desse jeito aqui, eu acho que é. E a gente não foi, sabe? E é interessante porque quando a gente vai olhar, e para o pessoal que está educando os filhos, eles sabem disso, né? Se fala muito que a gente tem que viver experiências que vão nos mostrando o que a gente vai fazer. E é o que o mundo nos ensina, que a gente vai vivendo e a gente vai tentando e a gente vai fazendo coisas que dão certo e erradas e que até uma hora que a coisa funciona. Mas eu falei desde o início, Deus vai na contramão. Deus não vai ficar te dando opções, tentando ou fazendo OB. Ele vem com comando e o comando de Deus é direto e objetivo. Então, se você quer saber o que é Deus, entenda que instrução Ele está te dando. Porque ela é direta, ela é objetiva, ela é clara e ela é única. Deus só põe à sua frente um caminho pela qual você tem que ir. Deus só dá a você uma escolha a você seguir. Deus só dá a você uma direção a você tomar. Ele não manda você ir para A ou B e você escolher. Ele te determina onde você tem que ir, porque é o caminho que Ele traçou para você. E esse é o primeiro princípio para a gente entender quando é Deus. Deus vem com uma instrução, com um comando para a sua vida. Mas aí a gente tem que aprender a ser comandado, porque é nisso que a gente é ruim. E aí tem outro princípio que nos faz entender que a voz que a gente está ouvindo é a voz de Deus. Porque além de ela ser um comando, além dela ser uma taxativo, uma direção única, entenda, nunca é sobre você. Não é para você. É para o reino. É para Ele. É para os outros. Envolve outras pessoas, porque sabe, eu falei aqui quando Deus apareceu para Moisés a primeira vez lá na sarça. Um mato verdinho que tinha um fogo e não queimava. Um troço estranho. Moisés chegou lá,
Era a voz de Deus dando a ele uma direção, um comando, mas era para um povo. Se a gente for olhar na Bíblia, eu estou citando Moisés, e a gente pode olhar várias situações onde Deus apareceu para homens e mulheres de Deus. E Deus comando nunca é sobre você. Entenda, Deus não vai falar com você sobre você, porque você é o bonitinho, porque a gente é legal. Não, Deus se relaciona com a gente, sabe por quê? Porque o reino dele é feito em base de relacionamento. E nós estamos aqui para fazer o reino dele ser expandido. Quando ele treinou os discípulos, quando ele andou por aqui, ele estava fazendo o quê? Ele estava treinando pessoas para que o reino dele fosse expandido. Então o comando de Deus não é tão somente para você. E aí você pode buscar esse comando de Deus na sua vida profissional, não só pode como deve. Mas entenda, Deus não vai pôr você na sua faculdade, nem no seu local de trabalho para te dar um bom salário. Não é isso. Não que ele não possa fazer, e não que ele também não queira fazer, mas não é essa a função. Deus está te pondo lá, para através de você, pessoas o conhecerem. Ontem foi dito, nós somos cartas que o mundo lê. Você está pedindo direção para Deus sobre a sua família, sobre o seu relacionamento, e você deve fazer isso. E Deus vai te dar direção para você, Deus vai te dar direção, comando, para você constituir sua família debaixo da bênção dele, mas entenda, não é para você ser feliz para sempre. É para que através da sua família o mundo veja Deus. Através da sua família pessoas encontrem Deus. Então entenda, o comando e a direção de Deus nunca vai ser exclusivamente sobre você. Porque o que Deus tem é um reino. O que Deus tem é fazer-se conhecido. E Ele se faz conhecido através da minha e da tua vida. Deus trabalha para o povo dele, para a noiva dele. Tudo que Deus faz é preparando essa noiva para o dia que vamos encontrá-la. E se estamos aqui buscando ser filhos maduros, se estamos estampando no nosso peito, se está aqui, a gente tem que entender que nada é sobre nós, é tudo sobre o reino, é tudo sobre o que Ele quer fazer, usando-nos, usando as nossas habilidades, usando a minha e a tua habilidade, mas é sobre Ele, é sobre o reino, é o que Ele quer fazer-se conhecido. E aí, tem um outro princípio que eu gosto muito. E que eu acho que é o que mais pega. Porque talvez você está dizendo aí para você, não, Kelly, eu sou melhor que você. Eu sou boa de comando. Se me dá uma ordem, eu vou lá e cumpro na risca. E talvez você também esteja dizendo, não, eu também sou melhor que você. Porque eu não penso em mim. Eu já oro pensando no que Deus quer para os outros. Já oro pensando no que Deus quer para o coletivo. Talvez você, eu espero até que você seja melhor que eu nesse aspecto. Porque eu ainda estou patinando nisso. Mas talvez você diga, não. Mas aí vem o terceiro princípio, que sabe qual é? Ouvir a voz de Deus é baseado em confiança. Porque o que Deus nos instrui, o que Ele nos comanda a fazer, vai contra tudo que a gente imaginava que a gente ia ter que fazer. Então, se a voz que está falando aí para você está indo de acordo com as suas habilidades, tão somente, e de acordo com o seu querer, eu já vou te falar, ei, não é Deus. Porque Deus sempre, eu até brinco, quem convive comigo sabe, eu uso uma frase, que eu falo, Deus gosta de contrariar. É umas coisas bem legais, mas Deus faz isso. Deus pega quem não era e faz. Deus pega quem não tinha e põe. Deus é especialista em do nada fazer tudo. E é isso que Ele faz até hoje em mim e você. E a voz de Deus, o comando de Deus vai te tirar de um lugar de conforto e te levar para um lugar que você não poderia fazer sem Ele, porque Ele também precisa da sua dependência. E aí quando a gente fala umas coisas, e eu vou continuar no exemplo que eu estou dando, para vocês não perderem o foco. Quando Moisés viu o arbusto lá, queimando, que não parava de queimar. E o troço não consumia. E ele olhou e falou, tem um troço estranho aqui. E ele foi lá, era a voz de Deus, era um comando para quê? Para ele ir libertar um povo. Qual que é a primeira coisa que ele falou? Não dou conta. Não é para mim.
Cara, e se você for ver a vida de Moisés, realmente era doidura. Era doidura. Porque pensa, vamos lá na vida de Moisés. O guri nasce quando tinham mandado matar todos os bebês. Mata tudo que é guri homem. Aí ele nasce. Então ele já nasce com o quê? Uma sentença de morte. Ele nasce com uma sentença de morte decretada. Aí o que a mãe dele faz? Mãe é um bicho também que é só mãe, né? Não tem nada parecido. Ela tem ideia de esconder ele. Esconder a criança. Agora me fala, como que esconde criança? Vocês já deram conta de esconder uma criança? Alguém me fala, alguém já deu conta de esconder uma criança? Porque onde tem uma criança, você passa alguns metros, você sabe que ali tem o quê? Uma criança. Eu não sei você, cara, mas eu nunca vi ninguém dando conta de esconder uma criança. Aliás, é visível assim, a quilômetros. E aí ela consegue a proeza de esconder Moisés. E aí eu entendo que não foi ela. Quem escondeu Moisés foi a mão do Deus Todo-Poderoso. Porque era impossível aquela mulher escondê-lo. E aí vem a outra parte, que também é inusitada, põe numa cestinha e joga no rio. Quem que encontra a filha de Faraó? Bebê lindo, maravilhoso, cute, né? A gente fala, nossa, esse fofas, bochecha. Eu consigo imaginar, eu não sei por que vocês, mas bebê fofo pra mim tem que ter bochecha. Sabe aquelas bochechas que você olha e você fala, ai meu Deus, é bochecha. Que você tem vontade de morder? Eu não sei vocês, mas pra mim bebê é assim. Aí eu fico imaginando a filha de Faraó olhando, a irmã de Faraó olhando e falando, que bochechas, vou morder. Leva pra ela. Aí cuida, instrui. E aí ele passa 40 anos recebendo, a Bíblia fala que é sendo instruído em toda. E quando a Bíblia fala toda, entenda, é toda. É toda. Nessa dimensão que a gente não tem noção. Toda a ciência que tinha no Egito. E o cara passa lá, instruído. Ele chega à maturidade dele física. O cara que sabe. E aí, quando ele faz 40 anos, tudo muda na vida dele. Mata o homem, sai fugido, vai pro deserto. Vocês conhecem a história. Não vou me alongar tanto. Aí, o que ele acontece? Ele passou outros 40 anos desaprendendo tudo que ele aprendeu. E eu fico imaginando o início disso. Quando Moisés foge, ele chega. Cara, deve ter sido difícil demais. Porque eu não sei você, mas é fácil a gente acostumar com o que é bom. Não sei você. Mas, tipo assim, você dirige o carro sem direção hidráulica. Aí Deus te abençoa, você compra um carro que tem direção. Aí, quando você pega o carro com direção, você fala assim, cara, isso aqui é a vida, né? Aí você dirige o carro com direção. Aí se um tempo depois te derem um carro sem direção hidráulica, o que você vai falar? Já aconteceu isso comigo. Eu falei, cara, como que alguém dirige um carro daquele? E aí eu lembro que um dia, eu bati meu carro e a gente pegou um carro reserva. E eu saí com esse carro reserva para ir para casa. E eu cheguei em casa espumando. E eu falei para o Humberto, não foi o carro reserva, foi o carro da irmã do Bebeto. Eu peguei o carro da irmã do Bebeto, que tinha acontecido alguma coisa com o carro da irmã dele, era um Celta. E aí eu peguei o carro e fui para minha casa com o carro da irmã do Bebeto. Cheguei em casa espumando, falei, não, como que a Marcela dirige esse carro? Ninguém dá conta de dirigir esse carro, pelo amor de Deus. Não tem condições de dirigir. E aí eu falei um monte do carro, falei assim, falei, Beto, não dirijo mais, você que vai levar de volta, que você não tem noção do que eu passei. E comecei a contar, né, porque eu falo pra caramba. E tava lá esse carro. Aí o Beto, depois que eu falei uns minutinhos, ele virou e falou, amor, só te lembrando, você dirigiu 1 ano e meio um carro igualzinho. Aí eu falei, sério? Lembrava. Sabe por quê? Porque a gente acostuma fácil com o que é bom, mas desacostumar disso, aí eu fico imaginando Moisés desacostumando de tudo, indo para o deserto, ficando lá, vai ser o quê? Pastor de ovelha, cuida dos bichinhos. E aí ele passa 40 anos, e aí, só que aí a gente é adaptável. O início foi difícil, mas chegou uma hora que eu imagino ele falando, cara, sabe que isso é legal? Menos preocupação, ninguém me amolando a cabeça,
menos dor de cabeça, ninguém para perturbar, as ovelhinhas não falam, não reclama, sabe assim? E aí ele estava de boa, o que acontece? O que eu falei para vocês no início, o tal do arbusto pegando fogo, sabe, um troço que não acontece. Aí ele ouve Deus, aí Deus fala do povo, dá um comando, e o que Deus comanda a ele? Ó, que loucura! Deus fala, volta lá no Egito e tira o povo de lá do Egito. Deus não faz umas coisas que é louca? Porque na minha cabeça, não sei você, na minha cabeça Deus pode tudo. Moisés já estava lá no Egito, tinha poder quando ele estava no Egito. Não era mais fácil Deus ter usado ele quando ele estava lá? Desce, pá, sabe aquelas rajadas, 2 pés no peito e tal, agora você é meu, tira todo mundo daqui, leva todo mundo, sai em comboio. Na minha opinião era mais fácil. E tinha poupado um monte de tempo. Mas Deus não funciona assim. Ele fez o que? O processo de desconstruir Moisés, porque isso é maturidade em Deus. E aí quando Moisés estava desconstruído, ele vai dar uma direção que aí Moisés fala, não, você está de brincadeira. Voltar lá no Egito, eu? Falar com o faraó, eu? Tirar o povo, eu? Não sei nem falar. Não dou conta nem de falar. Não dou conta de fazer isso não. E você sabe que a gente peca muitas vezes, porque às vezes a gente silencia as vozes que estão ao nosso redor e a gente ouve a voz de Deus. A gente entende o comando que Ele deu. A gente entende que não envolve só a gente. A gente entende que envolve outras pessoas. Mas quando chega na parte de confiar, que ainda que pareça loucura, se Ele falou vai acontecer, aí a gente se perde. Porque a gente é ruim de confiar. E nisso a gente é muito ruim. Porque tudo, entenda, tudo que Deus comandar você fazer, vai além do que você, na sua mente limitada, imaginava que você conseguiria. Porque Ele faz de uma forma que a gente entenda que Ele é Deus. E aí, para a gente ouvir a Deus, além da gente confiar, tem o quinto princípio que eu amo, que é a gente se submeter ao que Ele quer. E submissão à plena vontade de Deus não é emocional, é racional. A gente viveu aqui muitas emoções, isso é bom. Deus veio, nos trouxe à frente, derramou o poder dele, curou feridas, tratou na nossa alma. E tem muitas coisas que envolvem o nosso emocional e a gente vem na presença de Deus e a gente sente. Mas aí chega um momento que a gente tem que fazer uma decisão consciente e racional de ser filho maduro e se submeter integralmente ao comando que Ele tem nos dado. E você sabe que eu vejo que a gente fala muito que a gente não ouve Deus, ou que é complicado demais ouvir Deus, mas na verdade não é. O complicado é o que você vai fazer com o que você está ouvindo, porque você tem ouvido Deus, mas você não quer se submeter àquilo que Ele tem colocado diante de você. Porque submeter à total vontade de Deus é uma renúncia que dói. É uma renúncia que nega o nosso eu. E aí a gente vê a Bíblia falando sobre Cristo, falando sobre renúncia. E o que a Bíblia nos diz sobre o nosso Cristo, sobre o nosso Jesus, é que Ele, mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas humilhou-se, tomando a forma de servo, se submetendo à morte de cruz. E aí quando Ele fez isso, mas a Bíblia continua, a Bíblia não para por aí. Quando Ele faz isso, a Bíblia fala, mas porque Ele fez isso?
A ele foi dado todo o poder na terra, nos céus e embaixo da terra. E aí a gente tem que entender que nessa submissão que a gente tem da vontade de Deus, é que a gente vive o que Deus tem pra gente. E eu tô aqui para te dizer, não é emocional. E eu não vou fazer nada aqui que te emocione, porque não é emocional, é racional. Nessa manhã o que Deus quer para você é fazer você pensar. Se você realmente quer ouvir o comando que Ele tem te dado. Se você quer acatar essa instrução que Ele tem te dado. E que é em prol de outras pessoas, não envolve só você. Se você vai confiar no que Ele está te falando. E se você vai se submeter em obediência total a Ele. E aí, meu querido, eu vou te falar, quando você fizer isso, aí você começou a caminhar em maturidade cristã. Você começou a se apresentar a ser filho maduro. E sabe o que eu fico imaginando? Porque a gente veio caravanas de vários lugares. Tangará, Cáceres, Primavera, Poconé, enfim. Castanheiras, a mais longe é Castanheiras, né? Castanheiras, o povo andou pra caramba pra estar aqui. E eu fico imaginando se todos nós saímos daqui com essa multidão de gente falando, eu decido ouvir o comando, obedecer o comando, me submeter, porque eu quero ser filho maduro. Maturidade é uma decisão. A sua maturidade cristã é uma decisão que você vai tomar de parar de ser menino, de parar de agir com meninice, de parar de ficar preocupado com os mimimis da vida. É uma decisão, é um processo. E foi muito interessante porque o Leandro Vieira falou na primeira noite, é um processo, não vai acontecer aqui nessa conferência, não vão ser nesses 3 dias. Maturidade é um processo, mas entrar nesse processo é uma decisão que você precisa tomar. É totalmente racional. Aí no caminho, no processo, Deus vai te ensinando muitas coisas que vão ser entre você e Ele. E talvez ouvir a Deus, que no começo é o mais difícil, com o caminhar vai se tornando a coisa mais natural e mais linda. De todo dia Deus ter uma palavra nova, e todo dia Deus ter algo novo pra gente ali, eu e Ele. Da forma que eu encontrar, da forma que Ele me mostrar, que é assim que Ele quer. E você sabe, ontem a Fabiola falou uma coisa que é engraçado, que estava na minha lista para falar. Porque quando a gente fala da voz de Deus, a gente, como eu falei nisso, a gente quer esse troço tão assim, tão bombástico. Mas a verdade é que Deus fala até no silêncio. Ontem a Fabiola estava falando isso, Deus fala no silêncio. Aí quando você tem a intimidade, ontem a gente falou sobre isso, né? Sobre desenvolver essa intimidade com Deus. Quando você tem essa intimidade, o silêncio vira um discurso de Deus para você. O silêncio vira a coisa mais linda. Você consegue no silêncio de tudo falar, entendi, Deus. Eu entendi. E sabe, Deus pode falar com você. E a gente sabe que a gente tem essa fonte inesgotável, que é a palavra de Deus, disponível para você todos os dias. Deus pode falar com você em seu espírito recriado. Deus pode falar com você através de sonhos, de visão. Deus pode falar com você usando profetas, pessoas. Deus pode falar com você através de circunstâncias, situações. Deus pode falar com você do jeito que Ele quiser. É você que tem que tomar a decisão de entrar nesse processo, de ouvi-lo, de entender o comando e segui-lo, de trabalhar em prol do reino, de confiar e se submeter.
Porque maturidade cristã é dizer: Senhor, eu me rendo. Eu me rendo. E você sabe, nessa manhã, o que Deus tem para você, Deus já te encheu de poder. Deus já curou feridas. Ontem a gente se desmanchou em lágrimas. Desde o primeiro dia a gente tem chorado. Deus tem nos derramado. Deus tem curado. Deus tem ido nas nossas feridas. Deus já fez tudo, mas essa é uma manhã que Deus nos chamou aqui. A última manhã. Quando sairemos por essas portas, voltando para as nossas cidades. Ou voltando para a nossa casa com a realidade. Mas é uma manhã que Deus quer de você. Um compromisso racional. Uma decisão. Que você vai sair daqui nesse processo de filho maduro. Que você vai sair dizendo: Deus, eu me submeto a ser filho maduro. Eu aceito esse processo para a minha vida. É uma decisão consciente. Deus não está aqui para te fazer. Não que Ele não faça. Mas Ele não está aqui para arrepiar a sua espinha. Para arrepiar o seu couro cabeludo, não. Deus está aqui hoje para ouvir da tua boca uma palavra de compromisso, dizendo: eu aceito entrar no processo de me tornar um filho maduro. E, sabe, quando a gente faz algumas coisas que a nossa maturidade secular pede, vou dar um exemplo. Quando você se forma, o que você geralmente faz? Todo curso a gente faz um juramento. Cada profissão tem o seu, mas a gente vai lá no meio de várias testemunhas, a gente levanta o nosso bracinho e a gente faz um juramento. Quando a gente se casa, que é outro ato de pessoas maduras, o que a gente faz? Votos de casamento. Você vem naquela festa bonita, ou mesmo que não tenha festa. Você vem e você se compromete, você faz um voto. De repente, outro exemplo, você passa num concurso público, o que você vai lá assinar? Termo de posse. O que é aquilo? É um compromisso. E nessa manhã nós vamos fazer isso diante de Deus. Eu vou pedir para alguns homens e mulheres de Deus ficarem aqui na frente. Ismael, Bebeto, Henrique está aqui. Vou pedir para o pastor Edivaldo também vir. Eu acho que eu vi o pastor Jamil lá atrás. Não sei se ele ainda está por aí. Não estou conseguindo enxergar se tem mais alguns pastores. Jéssica está com a neném, né? Lorena. O Ricardo também, Ricardo. Vem aqui. Ricardo. Tá aí? Eu não vi o Ricardo. Não sei se o pastor Marcos também está aí. Pastor Marcos está aí. A Keila, se puder vir. Aleluia. Lorena pode vir também. Deixa eu ver aqui. Tisa. Eu não vi Tisa por aí, mas ela deve estar. Aí, Tisa, por favor. Sabe, amor, antes de você continuar, eu queria só compartilhar com vocês algo que eu vi agora há pouco aqui. Algo lindo que talvez vai te ajudar no seu entendimento. Eu estava ali sentado. Aí de repente a Ana Helena, ela subiu aqui em cima do palco. E eu fiquei assim, muito preocupado dela cair aqui de cima, sabe? E ela estava ali, eu estava sentado, e de repente eu vi a Ana Helena correndo assim, e ela se jogou em cima dessa escada aqui. E eu até estiquei o braço, porque eu não tinha visto que a mãe dela estava perto. O que eu quero dizer com isso? Por que a Ana Helena se lançou? Porque ela confiava na mãe dela. Então o que nós estamos querendo falar nessa manhã? Se você sentir no seu coração, se lance nos braços do Senhor Jesus. E Keila, Jesse, você já conseguiu aí. E esses homens e mulheres de Deus vão estar aqui na frente. E eu não quero um movimento. Não é isso que Deus tem pra gente nesse momento. Não nesse. Mas se você quer nessa manhã sair daqui fazendo esse compromisso público, como um juramento que você fez ou vai se fazer como se formar, como seus votos que você fez ou vai fazer quando se casar, como um termo de posse que um dia você de repente vai assinar, você vai sair do seu lugar,
você vai vir aqui abraçar esses homens e mulheres de Deus. E eles vão orar e abençoar a sua vida. O louvor vai ficar fazendo um louvor. Enquanto faz isso, você saia do seu lugar, mas entenda, você vai estar fazendo um compromisso. Você vai estar aqui dizendo, Senhor, eu vim porque eu quero ser um filho maduro, eu quero entrar no processo. No processo vão acontecer várias coisas, queridos. E só Deus sabe o que Ele tem reservado para você ao longo desse processo. Mas o que Ele quer hoje é o seu compromisso de rendição total a Ele. Dizendo, Senhor, faz de mim um filho maduro. Oh, Pai, nós te bendizemos, Senhor. Nós te exaltamos, Pai.